Entrevistas com Jamir Andrade. Olá, boa noite. Começa agora pela TV Noroeste, Canal 5, mais um programa Entrevistas com Jamir Andrade. O nosso entrevistado de hoje, ele tem 48 anos de idade, é natural de Presidente Olegário, nasceu ali no distrito de André Quissé. Ele tem mais 7 irmãos, é filho de Dona Sebastiana Martins e do senhor José Martins. Mora hoje no município de Cabeceira Grande, mais precisamente no distrito de Palmital. É padre há 22 anos. Muito boa noite, Geraldo Martins da Mota, mais conhecido por todos como Padre Preguinho. Boa noite, Jamir. Boa noite, telespectadores da TV Noroeste. É uma alegria estar aqui em João Pinheiro e poder estar falando de mim e das nossas lutas e ações. O Padre Preguinho, nosso programa é um programa, eu sempre digo para os nossos entrevistados aqui antes do nosso programa, que é um programa totalmente livre, a gente pergunta o que quer, as pessoas na rua perguntam o que querem, ao seu modo, e também o nosso entrevistado tem total liberdade de responder também ao seu modo, à sua maneira. Então eu acredito que sobre ter hoje aqui uma grande oportunidade de estar aí esclarecendo vários fatos, várias situações pelas quais o senhor já passou, sua vida de padre também. Então, o senhor está preparado? Sim, estou aqui à disposição. Nós vamos então para o nosso primeiro intervalo comercial no oferecimento dos produtos da Vaca. Os produtos da Vaca são fabricados aqui em João Pinheiro, são vendidos nas padarias, nos supermercados, nas mercearias aqui da nossa cidade, em Belo Horizonte, em São Paulo e também no Distrito Federal. Então, se você, meu amigo, minha amiga, senhora dona de casa, a mãe, quer deixar o seu filho aí bem alimentado com um produto feito aqui na nossa cidade e que tem um sabor delicioso, uma qualidade 100%, exija que seja produtos da Vaca. Então, leite, queijo ou manteiga, a senhora vai comprar na padaria, no supermercado, na mercearia, exija que seja da marca da Vaca. São fabricados pelo Laticínios Noroeste, produtos genuinamente pinheirenses, qualidade e sabor na sua mesa. Voltamos daqui a pouquinho no nosso bate-papo hoje com o Padre Preguinho. Programa Entrevistas com Jamir Andrade. Apoio COI, Centro Odontológico Integrado. Construtora 3L, venda de casas e lotes. Contabilidade Almeida e Silva, crescendo com você e com João Pinheiro. Copive Veículos, ótima oportunidade para você comprar o seu carro. Faculdade Atenas, você entre os melhores. Laboratório LPN, saúde mais perto de você. Marmoraria Papagaio, serviços em mármore, granito e ardósia. Mineração Resende, extração própria e transporte de areia lavada e cascalho. Cicobi Credipinho, unindo pessoas e realizando sonhos. Supermercado Líder, o barateiro da região, o gigante dos preços baixos. Viação Rio Prata, a viagem é sua, o conforto e a segurança são por nossa conta. Laticínios Noroeste, fabricante dos deliciosos produtos da Vaca. Casa Conceito Móveis Planejados, faça o seu projeto conosco. Programa Entrevistas com Jamir Andrade. De volta, começando o nosso primeiro bloco do programa, hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o Padre Preguinho, no oferecimento da Cicobi Credipinho, a maior cooperativa de crédito de João Pinheiro e de toda a nossa região. Você ainda não tem poupança, não abriu a sua poupança na Cicobi Credipinho? Está perdendo tempo, está perdendo dinheiro. A Cicobi Credipinho tem o melhor e o maior rendimento para a poupança. Então, você quer garantir o futuro do seu filho? A gente lembra aí daquele porquinho, né, da poupança, do cofre. Você vai pegar as pratas, vai pegar a economia, o que sobrar aí do seu dia a dia e vai depositar na Cicobi Credipinho. Eu repito, a maior cooperativa de crédito de João Pinheiro. Abra sua conta na Cicobi Credipinho. Você vai ser, além de um correntista, vai também ser o dono do banco. Na Cicobi Credipinho é assim, você, correntista, é também o dono do banco. Cicobi Credipinho, conosco aqui no nosso programa. Olá, Preguinho, inicialmente eu quero fazer a seguinte pergunta ao senhor. Eu conheço a sua família, sei que o senhor é de uma família muito religiosa, muito ligada à Igreja Católica. O senhor optou por ser padre, foi então por essa influência religiosa da família, atendendo um pedido quando o senhor ainda era criança da família ou não? Eu acho que sim, porque minha mãe e meu pai, né, tinham um princípio religioso muito grande. E meu pai, assim como era folião, e eu gostava de acompanhar. Então, com 6 anos de idade, eu comecei a acompanhar a folia e cantar
nas 6 vozes, tocando pandeiro. E ali era muito terço, muita reza. Então eu, na minha casa, a gente já rezava, e na folia também eu tive a oportunidade de aprofundar nas orações da piedade popular. O senhor já passou por momentos conturbados, diversos momentos difíceis dentro da igreja e no exercício do seu ministério. Já passou pela cabeça do senhor em algum momento deixar a igreja, deixar a vida de padre ou não? Eu sempre lutei para nunca deixar, né? Sempre tive isso comigo. Às vezes vem as dificuldades, a gente pensa que não dá conta de superar, mas eu sempre pedi a Deus para nunca deixar o meu ministério, que é uma das coisas que eu amo o que faço, gosto do que faço, e tem muito sentido na minha vida hoje ser padre. É um modo da gente poder atuar de forma positiva junto das comunidades e das pessoas. Mas já passou pela sua cabeça em algum momento de dificuldade deixar o ministério ou não? Nunca passou. Sempre eu tive em mente que até hoje eu gosto muito de ser padre e luto muito para ser padre, porque os convites e as dificuldades para a gente deixar o ministério são muitos. O senhor acredita que foi a fé que te trouxe até aqui e que nunca deixou passar pela sua cabeça esse tipo de pensamento? Eu acho que a fé e o meu desejo sempre eu tive, como a gente é muito pobre e criado na roça, eu sempre, desde criança, tive um desejo muito grande de estudar. E naquele momento, com 15 anos, eu via que uma forma de eu continuar estudando era ir para o seminário. Já que nós abordamos aqui a palavra fé, um dia eu trouxe o Monsenhor aqui, o Monsenhor Augusto participou do nosso programa, e eu perguntei a ele o que era a fé, que definição ele tinha para a fé, já que a fé é uma coisa totalmente subjetiva de cada ser humano. O que é a fé para o senhor? Como é que o senhor define a fé? A fé é uma disposição que está dentro de nós, que nós acreditamos sem ver, pulamos sem segurança e fazemos o que não podemos. Então a fé é uma força extraordinária e sobrenatural que está muito além de nós, e que pela fé a gente consegue realizar coisas que do ponto de vista humano jamais a gente realizaria. Então a fé, como diz o filósofo, é sempre um salto no escuro. E por que as pessoas buscam a fé somente nos momentos mais difíceis, de dificuldade? Talvez não é que as pessoas busquem a fé somente no momento de dificuldade. Nós temos a fé humana. Você quer uma fé humana? Amanhã, Jamir, nós vamos ter uma reunião 10 horas da manhã para discutir problema da comunidade do bairro tal. Você vai? Você diga eu vou. Você não sabe se você vai estar vivo. Mas com a fé humana, você está dizendo que você tem disposição humanamente de ir nessa reunião. Você tem condição. Então é a fé puramente humana. Então, no dia a dia, nós sempre exercitamos a fé simplesmente humana. Agora vamos supor, chega a notícia que você fez o exame, você está com câncer muito forte no seu estômago, não é? E você fala, somente essa fé humana não vai dar, eu vou entrar em desespero. Né? Porque, aí eu sou uma fé que está acima de mim. E aí que você chega a fé em Deus. Do humano você pula para Deus. E aí você fala assim, olha, eu sempre contei com o senhor. Eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui de Canabrava, do Raimundo Kiel. Ele descobriu uma doença que nem sabia, e ele já estava em idade avançada. Ele foi lá nos pés da Nossa Senhora Aparecida e falou, só sabe que eu gosto muito de Deus, gosto muito da senhora, e agora eu estou com esse problema. Eu nunca precisei tanto da senhora, igual estou precisando agora. Você só vê que eu devo ser curado, e eu vou fazer uma coisa. Eu vou sair daqui a pé e vou lá em Aparecida do Norte. E depois ele foi na outra semana,
não tinha mais nada e ele andou. 120 dias ele gastou. Daqui a Aparecida do Norte, a pé, gastou 32 pares de chinelo. Ele me mostrou lá na casa dele ainda. Então, aí você apela para uma fé que está além de você. Então, a fé em Deus, nós só precisamos dela nos momentos de encruzilhada. Então, por isso que é na fé, é nas dificuldades que nós somos testados, se nós temos a fé ou não. Porque se você só tem a fé humana, você entra em depressão, em desespero e mais atrapalha do que ajuda. A fé remove montanhas. Segundo a palavra de Deus, é que se nós tivéssemos a fé do tamanho do grão de mostarda, o grão de mostarda é uma árvore, né, de Israel, não é essa mostarda de comer nas hortaliças, é uma árvore que dá uma sementinha, inclusive lá no André Xé tem ela, então ela dá uma sementinha bem pequenininha. Então diz a palavra de Deus, a Bíblia, que se a gente tivesse uma fé do tamanho do grão de mostarda, a gente poderia dizer a essa roseira ou essa amoreira, arranca daqui, planta lá, pegar aquela montanha e trazer para cá, porque a fé é justamente o ponto de Deus, e Deus pode tudo. Ok, Padre Preguinho, nós temos a participação do povo na rua, as pessoas perguntam e fazem suas perguntas aos nossos entrevistados, e nós vamos então com a primeira pergunta. Padre Preguinho, eu queria saber de você, por que você não volta para João Pinheiro? João Pinheiro é muito melhor do que o Palmital. O povo do Papagaio gosta demais de você. Você tem que voltar para cá, ué. Tá fazendo falta aqui na nossa comunidade. Vavá, obrigado pela pergunta que você fez. Olha, eu digo a você que João Pinheiro foi a minha experiência de trabalho na igreja e também trabalho humanitário extraordinário. Nós tivemos aqui, além da criação da paróquia São Cristóvão, nós tivemos várias obras que continuam até hoje, porque o povo de João Pinheiro tem uma abertura de coração e lança nesses projetos que é uma causa. Por exemplo, a causa do peregrino, a Casa do Peregrino funciona até hoje, a Casa de Recuperação Madre Teresa está funcionando há 15 anos, né? Porque o pessoal abraçou essa causa. Então, eu falo que sempre foi muito bom ser padre aqui, e todo lugar que eu estou, a referência de padre minha acaba sendo João Pinheiro. Agora, eu acho assim, que do ponto de vista religioso, o pessoal já me conhece, já sabe o que eu pude dar, não é? Então, não tenha muito mais novidade. E a gente voltar para João Pinheiro não depende só da gente. Nós estamos dentro de uma diocese que hoje tem mais ou menos 50 padres, e nós temos o bispo que coordena. Dependendo das necessidades, então ele vai convidando a gente. Eu não digo que eu não volto para João Pinheiro. Se houver uma necessidade, né, e eu for convidado, né, quem sabe um dia eu posso retornar. Só que com certeza vou retornar de um modo diferente, porque aquela experiência já passou, mas tem outras. Ô, Padre, inclusive é um momento até oportuno para o senhor estar explicando, porque pregaram na época aí, as pessoas diziam, algumas pessoas, que o senhor havia sido expulso da paróquia de São Cristóvão, lá no bairro Papagaio. Isso é verdade? Eu saí da paróquia de São Cristóvão de um modo muito difícil, por muitas acusações. Então isso, algumas pessoas sabiam, outras não sabiam, e acho que o que menos sabia era eu. Porque eu entrei na história do conto do vigário, né? Fizeram um complô, fizeram o bispo acreditar que realmente eu estava com aquela dificuldade, e eu tinha plena consciência dentro de mim que não era aquilo, mas a solução de ter saído. Eu saí de um modo assim muito rápido, as pessoas não entenderam, nem eu, saí chorando e não entendi. Mas com o passar do tempo, eu entendi muito bem. Há males que vêm para bem, né? E aquela saída minha, daquela forma, me ajudou a crescer muito. Eu nunca mais fui o Padre Preguinho de antes. Quer ver uma coisa que mudou na minha vida? Eu estava 13 anos de padre, eu fiquei aqui em João Pinheiro. 3 anos fora, fiquei 10 anos aqui. Durante os 10 anos, eu nunca pensei em guardar um dinheiro, ter um dinheiro. Nunca.
às vezes nem recebia salário. O que eu recebia da igreja, eu dava ali mesmo. E entregava ou a minha família, mas eu nunca, cada vez que o dia que eu saí, não tinha um tostão. Eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus, para ir embora para minha casa. E aí, eu ainda voltei com muita humildade, fiz uma carta para o conselho. Olha, eu fiquei 10 anos, criei a paróquia, embora estou saindo muito acusado, conturbado, vocês poderiam, eu estou agora, nem em outra paróquia eu ia até fazer um curso em Belo Horizonte, se podia me ajudar aí com algum dinheiro, pelo menos R$1.000. E aí é que a gente vê que eu recebi um não, primeira vez, da comunidade que eu servi 10 anos. Não, nós não temos dinheiro para dar para o senhor, não. Então, foi a melhor lição que esse conselho da comunidade fez. Hoje eu posso ir para qualquer comunidade, por mais pobre que seja. O padre tem direito ao salário, então me dá meu salário. Qual é o salário de um padre hoje? Hoje, o padre tem direito a 2 salários. No caso meu... 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. No caso meu, que já tem 20 anos de padre, em cada 5 anos a gente ganha 25% de salário. Então, quando você faz 20 anos, você tem direito a 3 salários. Então, hoje eu recebo da comunidade de Palmital, que é pequenininha, 3 salários mínimos. Nós vamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa. Daqui a pouquinho a gente vai voltar num oferecimento da 3L Construtora. Olha, chegou o momento de você dar adeus ao aluguel, parar de pagar aluguel, começar a pagar aquela casa que vai ser sua, que ninguém vai te exigir mudar, ninguém vai ficar aí batendo na janela, na sua porta, cobrando o seu aluguel todo final de mês, não. Você vai agora procurar a 3L Construtora, que tem 3 loteamentos muito bem localizados. Você vai escolher onde quer morar com segurança, com qualidade. Procure a 3L Construtora, são 3 loteamentos. Tem o Estrela d'Alva, o União e o Jardim Bougainville. Prestações a partir de R$217, hein? Já pensou? A partir de apenas R$217. A 3L Construtora está em novo endereço, na Praça Coronel Hermógenes, ao lado da Prefeitura Municipal. O telefone 3561-4444. 3L Construtora. Não sai daí, a gente volta já já. Os produtos da Vaca são produzidos há 23 anos em João Pinheiro, distribuídos em nossa cidade, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília, e estão entre os melhores do país. Em 2011, a EPAMIG classificou o queijo Minas Padrão da Vaca o 3º melhor do Brasil. Em 2012, a manteiga da Vaca foi a 3ª colocada, e em 2013 o queijo Prato da Vaca foi eleito o 3º melhor. Todo leite consumido e empregos gerados são do nosso município. Exija o melhor. Exija produtos da Vaca, fabricados por Laticínios Noroeste. Vai aproveitar a vida? Vai! Deposite suas economias na poupança Sicoob e liberte seu porquinho para fazer tudo o que ele não pode quando está cheio de moedas. A poupança Sicoob tem a força da maior instituição financeira cooperativa do país. Poupe no Sicoob, seu porquinho ganha vida nova e seu dinheiro vida longa. Sicoob, associado a você. Oi, você que está me assistindo, a senhora dona de casa está aí sentada nas poltronas da sua casa, né? Preste atenção, está chegando a data, está chegando o dia. A senhora já recebeu esse convite aí na casa da senhora? O senhor, meu amigo, já recebeu? É o convite para a maior festa comercial de João Pinheiro, dia 11, anota essa data aí, ó, 11 de junho, está chegando, está próximo. Inauguração do Hipermercado Líder, o maior hipermercado da nossa região. Por isso, a gente vai ter aí mais uma grande oportunidade de compra, preço barato, economia. Lá vai ser um lugar até de passear, juntar a família, levar para lá, porque vai ser tanta coisa bonita, tanta novidade, que só o Hipermercado Líder vai oferecer para nós aqui de João Pinheiro. Eu já sou cliente do Líder, quero convidar você que ainda não é para se tornar um novo cliente do
do Supermercado Líder. Agora, Hipermercado Líder, com aquela grandeza toda, né? Mais opção de compra, preço menor da nossa região. Dia 11, hein? Anote, dia 11, inauguração do Hipermercado Líder, o barateiro da região, o gigante dos preços baixos. O Laboratório LPM é a sua referência em análises clínicas, bioquímicos capacitados, equipamentos precisos e de última geração. O LPM faz coletas domiciliar em hospitais e suas unidades no centro, Papagaio e Luislândia do Oeste. O resultado do exame você pode obtê-lo pela internet. Tudo para oferecer aos seus clientes mais conforto, qualidade, confiabilidade e rapidez. Laboratório LPM. Saúde mais perto de você. Estamos de volta, começando o segundo bloco do nosso programa de hoje, no oferecimento da Faculdade Atenas. Olha, garanta o seu futuro. A melhor maneira, o melhor caminho para você garantir o seu futuro é estudando, fazendo um curso superior. Então, coloque o seu filho para estudar lá na Faculdade Atenas, aquele que já terminou o ensino médio. Tem gente que fala assim, eu não consigo pagar. A Faculdade Atenas tem disso não. Primeiro é que os preços dos cursos lá são baratos e você ainda pode estudar também pelo FIES. A Faculdade Atenas tem o FIES, tem parceria aí com o governo federal. Então você faz o FIES, vai começar a pagar só depois que você formar, tem ainda 2 anos de carência, mas isso é lá na Faculdade Atenas. Faculdade Atenas são os melhores cursos, olha só, educação física, farmácia, nutrição, sistema de informação, pedagogia, direito, administração, tudo isso você vai encontrar com qualidade na Faculdade Atenas. A Faculdade Atenas tem o seu núcleo aqui em João Pinheiro, então você vai lá para poder agendar o seu vestibular. Fica na rua Capitão Sancho, número 614, terceiro andar. O telefone 3561-1585. Faculdade Atenas, você entre os melhores. Para é verdade que naquela época, quando você deixou a paróquia de São Cristóvão, foi formada aqui uma comissão que foi até o bispo para oferecer algumas denúncias contra o senhor. Isso aconteceu? Foi verdade, e como a coisa envolve outras pessoas, né? E eu falei assim, olha, eu não vou recorrer a nada, é a palavra deles e a minha consciência. Agora, se eu tiver acusado, se eu estiver sendo julgado por isso, é claro que o povo de João Pinheiro tem toda certeza, tem toda razão de me odiar. E foi quando, naquela situação, eu voltei, né, e nós dois disputamos a eleição. Quando o bispo viu que eu tive quase 10 mil votos, ele caiu na consciência que realmente não era verdade aquilo que me acusava. Na época o senhor chegou a ter conhecimento de quais foram as acusações feitas contra o senhor? Olha, eu tive várias acusações. Primeiro delas com relação ao envolvimento com mulher. Eu tinha certeza que não estava envolvido, né? Mas a pessoa foi lá e falou que eu estava envolvido com ela. Ela mesma. Ela estava sendo patrocinada por grupos para dizer verdades contra mim. Porque o que o pessoal mais temia era o meu lado político. Aí então teve uma mulher lá de frente a frente com o bispo, garantindo que não só teria um envolvimento com ela. E não era verdade. E essa pessoa, essa mulher, posterior a esse momento, o senhor chegou a estar de frente a frente com ela? Não, eu já conversei com ela e eu fiquei foi com dó, sabe? Porque eu sei que... E ela revelou ao senhor que tinha sido paga, patrocinada por alguém para fazer isso? Depois que passou, ela me ligou e eu fiz aquilo, porque fulano de tal, ciclano, Beltrano me pediu e eu caí, né, nisso e fui lá fazer aquilo. Você me desculpe e tal.
Na verdade, tranquilo. Eu não tenho mágoa nenhuma, eu sou um cara totalmente aberto. Qual foi a reação do senhor, tanto com essa mulher, quanto também com essas pessoas? Porque evidentemente que o senhor também toma conhecimento de quem eram essas pessoas na época. A reação foi de quê? De perdão, de raiva? Não, eu acho assim, é um ensinamento, Jamir. Porque a gente que lida com o povo, você parte do princípio que as pessoas são boas. E não é bem assim. Tem pessoas maldosas. E a gente que é pato tem que ficar esperto. E eram porque senão eram pessoas de dentro da igreja? Que eu ajudei, pessoas que eu sempre ajudei, né? Dava isso, dava aquilo outro, ajudava, eu queria ver o bem da pessoa. Na época chegaram até a falar que tinha até ministro da Eucaristia no meio envolvido, isso foi verdade ou não? Olha, falaram tanto, então, teve povo da igreja lá no Papagaio, isso foi público, eu posso dizer, né? Doutor Zé Luiz Fazanaro estava lá, o Russo Porto tinha acabado de ganhar eleição, ele foi na reunião, encheu a igreja do Papagaio, do povo dizendo, fora Padre Preguinho, diante do bispo, eu assistindo aquele espetáculo. Eu fiquei bobo, mas eu acho que foi uma coisa que eu soube superar muito bem, e hoje sou amigo de todo um. E uma mulher que o bispo me chamou lá na frente, e eu entrei pela igreja, e essa imagem nunca sai da minha cabeça. E ela pulava e falava assim, fora Padre Preguinho, homem safado e sem vergonha, nós não queremos João Pinheiro, fora o Padre Preguinho, pulando. Isso na igreja do Papagaio? Na igreja do Papagaio. E o pessoal estava lá. Eles foram com o Santíssimo na mão, parecendo fazer vamos deportar o Padre Preguinho. E depois o Zé Luiz Fazanaro, muito sábio, pediu o pessoal para acalmar e falou que ele e o prefeito eleito, o Russo e Dom Leonardo, ia dar um destino para mim. Despediu o povo, né? E aí foi aonde eu fui para o JK, né? E depois acabei retornando para cá, e aquilo me deu, essa pessoa que gritava, um dia eu cheguei aqui, alguém me ligou, olha, tem uma pessoa aqui que está nas últimas, está com câncer na cabeça, está nas últimas. Não quis falar quem, e eu peguei o óleo e fui lá. Cheguei lá, era ela. Então, ela que pediu a Deus, pediu o povo para me tirar daqui, falando tantas palavras assim, que não deveria ser dito com ninguém, né? O ser humano não merece tanta ojeriza. E eu fui lá e ungi, ela morreu nas minhas mãos. A hora que eu terminei de ungir, ela faleceu. Não queria o padre, mas na hora que morreu, ela precisou de mim. Aí prevaleceu uma ação de fé. Nós vamos com mais uma pergunta do povo na rua. Padre Preguinho, o senhor que vai ser interessado no programa, eu queria saber do senhor, a população de João Pinheiro e eu, minha curiosidade, queria saber se, quando o senhor foi candidato a prefeito, se o povo chegou a agredir o senhor dentro da igreja. Eu quero que o senhor disse para a gente se foi ou se não. Olha, essa pergunta, primeiro, eu não fui agredido nem na igreja nem na rua. Primeiro que foi uma campanha, eu acho que foi uma das campanhas mais bonitas de João Pinheiro, porque eu não agredi o meu adversário, que era o Jamir Andrade, que a gente era até companheiro e continua. Nós tivemos, no momento, ele estava do lado de lá e eu do lado de cá. Então não tinha razão para uma campanha pesada. Acho que foi da parte moral, e na história de João Pinheiro, foi uma das campanhas bonitas, que não teve acusação de palanque, talvez ora um, ora outro, queria exaltar um pouco mais, mas tanto eu tive notícia nos meus palanques, nós não acusamos, né, talvez falamos da situação que tinha, mas não acusamos as pessoas, então foi tranquilo. Quando não tem essa acusação, o pessoal de João Pinheiro é um pessoal pacífico, gosta de todo mundo, não tem inimigos aqui, e graças a Deus, né, mesmo eu fui candidato, mas não perdi nenhum fiel porque eu fui candidato. Acho que eu até ganhei mais simpatizantes. É aquela história então de que o pessoal tinha entrado dentro da igreja, agredido o senhor fisicamente, então isso não aconteceu? Não, isso aconteceu nessa história que eu acabei de contar, antes de eu era padre lá no Papagaio.
Isso lá, eu acredito com palavras, mas era uma coisa interna da igreja, não da política. Da política foi tranquilo. Bom, já que nós abordamos aí, na época que o senhor foi candidato, disputou a eleição para prefeito de João Pessoa, depois também concorreu ao cargo de deputado estadual, o senhor acredita que essa participação do senhor na política é que gerou, às vezes, muitas dessas situações provocadas aí, até por adversários políticos seus ou não? Eu sempre tive uma grande vontade, mas a grande vontade minha, política, nunca foi de ser o próprio gestor. Eu acho que a política muda as pessoas. É uma instância que traz benefício e que a sociedade precisa tanto. E às vezes eu, como padre, muitas vezes eu mesmo assumi essa postura, sendo candidato a prefeito, sendo candidato a deputado. Mas o grande forte meu é a parte religiosa. Eu acho que essas duas campanhas, né, e eu acho que participação na política me ajudou mais eu ser padre. Que hoje eu tenho uma ideia totalmente diferente. Hoje, Jamil, eu não quero ser candidato. E não vou ser. Não vou ser candidato nem a prefeito, nem a vereador, nem a deputado, nem a nada. Eu acho que hoje nós temos pessoas boas dentro da igreja e da sociedade que podem estar assumindo. E acaba o papel que eu faço, outro não pode fazer, que não seja padre. O senhor viveu os dois lados da moeda, padre, político, inclusive como candidato. O senhor é a favor hoje, diante dessa mudança de pensamento que o senhor disse aí, o senhor é a favor hoje da participação do padre na vida pública, mais especificamente na política, como cabo eleitoral de frente, ou como candidato? O senhor acha que a política atrapalha o padre a desenvolver ali a sua função de padre? Acho que atrapalhar desenvolver a função de padre, não. Mas ela às vezes muda muito o foco. Né? Ela muda muito o foco. Porque a força que o padre tinha de estar colocando na evangelização, ele tem que estar colocando nas organizações políticas, públicas. Então, hoje a vida pública, ela consome muito a vida da pessoa. O senhor é a favor da participação do padre como candidato ou não? Eu deixaria livre, mas hoje, do ponto de vista que eu assumo, eu não sou a favor mais que o padre seja o candidato. Se o senhor fosse o bispo, por exemplo, o senhor desaconselhava os padres da sua diocese a não entrar na vida pública, na política? Eu faria, sabe por quê? Porque se o padre, se for uma vocação e se isso for comum acordo, eu acho que até eu apoiaria. Por exemplo, se fosse uma decisão, está correndo um grande perigo na região, e o padre tem esse perfil e ele tem condição. Eu acho que aí eu votaria que o padre assumisse. Mas se tiver uma outra pessoa que pode fazer muito bem esse papel, eu acho que o padre ficar na função dele é melhor. E talvez na articulação o padre é melhor do que muitos. Porque o padre hoje, quando ele trabalha na comunidade, ele trabalha com A ou B, da situação e da oposição e daqueles que não é nada. E talvez você tenha um ponto mais de união com essas pessoas em busca do bem. Porque tanto tem gente boa no PT, quanto no PSDB, no PMDB, no PDT, em todos os partidos. Como também tem gente ruim. Então, a culpa não está no partido em si, mas nas pessoas que assumem tais posturas. Ô padre Preguinho, eu ouvi de muita gente dizer: o Preguinho é o padre da região que mais tem influência sobre o ex-bispo Dom Leonardo, a nível, inclusive, do senhor ir lá discutir questões referentes a outros padres e de resolver questões envolvendo outros padres. E aí muita gente dizia: o Preguinho faz o que quer porque ele tem moral com o bispo, então o bispo jamais vai tomar qualquer atitude contra o padre Preguinho. Isso é verdade mesmo? E a que se deve esse relacionamento do senhor com o bispo, com o ex-bispo? Olha, na verdade, esse sentido que você está falando, Jamil, ele é questão do líder. O líder, toda pessoa que é líder, ela não fique fora dos problemas. Mesmo que às vezes você não tenha instância. Como eu fui escolhido para ser coordenador de pastoral, então eu estava muito ligado ao bispo. E quando surgiu o problema com algum padre,
nós tentávamos resolver da melhor maneira possível. Com relação a Dom Leonardo, ele para mim é um pai e gosta de mim até hoje, eu gosto muito dele. Porque na verdade eu tenho que dizer para você uma coisa, o Dom Leonardo foi mais do que pai para mim. Porque os outros bispos, quando o padre entrava na política, eles davam, né, você não podia estar fora da igreja, fora da comunidade. Na primeira vez que eu fui candidato a prefeito, o Dom Leonardo fez até isso, porque fui eu candidato, o padre Luiz lá de Bonfinópolis e o padre Renato. Como era mais, ele falou, não, vou ter que suspender vocês 3 meses. 3 meses vocês não podem celebrar, pelo menos no período da campanha. Qual a diferença entre o atual bispo e o ex-bispo Dom Leonardo? Não, o atual bispo também, eu estou gostando muito dele. É um jeito de atuação diferente, né? O Dom Leonardo, ele é mais espontâneo, né? Brincalhão, aquele jeito. O Dom Jorge é mais sereno, mas tem um coração muito bom, sabe resolver as coisas, sabe encaminhar as coisas, é focado no que ele quer. Então, graças a Deus, esses 2 bispos, eu só tenho a agradecer. É claro que o Dom Jorge, nós estamos há pouco tempo, pouco mais de 1 ano. Não dá para a gente conhecer a pessoa totalmente direito. Mas dentro desse ano, ele já foi o suficiente para estar conquistando os padres e também as comunidades. Estamos fechando o nosso segundo bloco nesse bate-papo hoje bom, descontraído, informativo, com o Padre Preguinho, no oferecimento da Contabilidade Almeida e Silva. É muito importante você ter um acompanhamento técnico de um pessoal que entende, de um pessoal que sabe, pessoal que transmita segurança, né? E que não vai deixar você fazer nada errado. Então, se você é empresário de pequeno, médio, grande porte, se você é produtor rural, se você é autônomo, contrate os serviços contábeis da Contabilidade Almeida e Silva. Todo tipo de assistência contábil, assistência técnica contábil, você vai encontrar lá na Contabilidade Almeida e Silva. Você chega lá, fala com o atleticano Miro, com o cruzeirense Marcos, fala com o Luiz. Luiz é bom ponteiro esquerdo, hein? Qualquer um que você fala lá, eles vão atender você extremamente bem e você vai ter o melhor serviço contábil, a melhor assessoria contábil de toda a nossa região. Contabilidade Almeida e Silva, o escritório fica ao lado da Igreja Matriz de Santana. Telefone 3561-2262. Contabilidade Almeida e Silva, crescendo com João Pinheiro e com você. Importa o tamanho de sua casa. Quer deixá-la maravilhosa, com novo visual, gastando pouco dinheiro? Procure a Marmoraria Papagaio, especializada em ardósia, mármore e granito nacional e importado de várias cores. Tudo com acabamento perfeito. Faça seu orçamento e comprove a qualidade e preço baixo. Marmoraria Papagaio, presente nas pequenas e grandes obras de João Pinheiro. Astolfo Moreira, 1041 Papagaio, 3561-6399. Em João Pinheiro, Copive Veículos, sua melhor opção em veículos novos e seminovos, financiamentos e assistência técnica, com instalações e equipamentos modernos, profissionais treinados com o que há de mais novo em tecnologia e serviço de mecânica, obedecendo a padrões de fábrica e um amplo estoque de peças e acessórios. Temos ainda assistência 24 horas com serviços de táxi, locação e reboque para veículos leves, pesados, máquinas agrícolas e implementos. Copive Veículos, realizando seus sonhos com conforto e segurança. Copive Veículos e Copive Rendicar e Assistência. Alô, alô, você que está me assistindo agora, preste atenção. Quando você for ao médico, que ele te fizer qualquer pedido de exame, eu vou te dar uma dica super importante. Procure o laboratório LPN, a maior referência em análises clínicas de toda a nossa região. Tem os bioquímicos mais capacitados, equipamentos precisos, de última geração. Quando você chega e mostra o resultado do exame para o médico, ele vê lá LPN. Ele já tem certeza, já sente aquela segurança de que o exame foi bem feito, de que o resultado é preciso. O laboratório LPN faz a coleta do material para fazer o exame onde você estiver. Está no hospital, está em casa, eles mandam aí o profissional capacitado, qualificado para colher o sangue, para colher as fezes, né, a urina. É desse jeito, qualidade para você. Agora, você também consegue pegar o resultado do exame pela internet, aquela senha que só você tem, que o laboratório oferece especialmente para você. Laboratório LPN, telefone 3561-2057.
Vet, a maior referência em análises clínicas. COI, Centro Odontológico Integrado. 15 anos de atendimento odontológico. Dentistas especializados em estética, clareamento, odontopediatria, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, implantes, próteses, cirurgias de correção e enxerto ósseo. Cuide de sua saúde bucal e sua aparência. Agende sua consulta. 3561-3334. COI, no centro da cidade. A Mineração Resende tem extração e transporte próprios de areia lavada e cascada. Por isso tem condições de vender pelo menor preço. Venda no varejo e atacado. Entrega com rapidez e segurança no comércio ou na sua construção. A Mineração Resende oferece também completo serviço de muque e prancha para transporte de veículos e máquinas. Telefone para pedidos ou contratação de serviços. 3561-5187. Escritório próximo à Faculdade Cidade. Já estamos de volta, começando o terceiro bloco do nosso programa de hoje, no oferecimento da Copive Veículos. Olha, sabe o carro mais barato do Brasil? Carro que todo mundo pode comprar e que oferece conforto para vocês, é parar de andar a pé. O carro mais barato do Brasil você encontra hoje na Copive Veículos. É o novo Baile Fire Economy 2014, airbag duplo, freio ABS. Esse carro está custando apenas R$ 23.877 lá na Copive. Ou então, você compra parcelado e vai pagar R$ 409 por mês, hein? Apenas R$ 409 por mês. Tem também a nova Estrada Working, cabine simples 1.4 2014, também com freio ABS, airbag duplo. Esse carro está custando apenas R$ 30.152. Mas é só na Copive. Seu crediário é aprovado em até 30 minutos. Copive tem também uma completa casa de peças, uma completa oficina mecânica. Copive Veículos, fica na BR-040 aqui na nossa cidade. O telefone da Copive, 3561-6600. Copive Veículos. Ok, nós vamos com mais uma pergunta do povo na rua. Ô padre, aproveitando que você está aí no programa do Jamir Andrade, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Se o senhor, sendo um padre diferente dos outros, gosta de beber uns gole, gosta de participar de festas, se o senhor acha correta essa atitude ou você acha que o padre deve ser sério igual os outros padres normalmente são? João Vitor, boa pergunta, porque o pessoal rotulou assim, o padre Preguinho, que ele bebe muito, etc. Eu até confesso, João Vitor, que eu gosto de beber um golinho de vez em quando. E quando mais novo, o período que eu estava em João Pinheiro, eu bebia muito, né? Mas hoje, se eu beber 2 cervejas, eu já não dou conta mais, né? Então, acho que foi uma coisa do passado. Agora, acho que sim, eu sou um padre que fui formado dentro da religiosidade popular, tive a oportunidade de estudar em 2 universidades boas, que foi a Universidade Federal de Uberlândia e a Universidade Católica de Belo Horizonte. Então eu tive também uma boa formação e isso me ajudou e eu continuar padre, mas sendo o mesmo fulião, o mesmo padre Preguinho, né? Gosta de tocar, de cantar, de ir em festa, né? Faço festa. Eu sou capitão da Folia de Reis lá do André Quissé, né? Trabalho muito com a questão dos congados, né? Então, a gente mistura ali com o pessoal. Nesse ponto, com relação aos outros padres, nós somos o mesmo, né? Apenas, às vezes ele não gosta de ir na festa, ele não gosta de ir num salão de dança, ele não gosta, é o direito dele. Mas também é o direito, e depois quem gosta de festa, dançar, tocar e cantar, não é só eu de padre. Tem vários padres que faz isso também. Eu acho assim, tudo me é permitido. Tem coisas que não convém. Se você está num ambiente que pode causar escândalo a alguém, então é melhor você evitar. Mas se você está na roda de amigos, companheiros, acho que você tem toda a liberdade de você ser você mesmo. E acho que João Pinheiro me ajudou muito nisso.
Ô, Padre Preguinho, o senhor é a favor, porque o Papa Bento XVI chegou aí prometendo mudanças na igreja. E sempre que a gente vai conversar com padres, surge logo aquele pensamento, aquela pergunta: por que a igreja não liberar os padres para o casamento? Até para que eles tenham aí uma experiência de vida como um homem, pai de família, por exemplo, a aconselhar aí os seus seguidores. Perguntei isso ao Monsenhor Augusto, que esteve aqui tempos atrás, e ele disse que acha que o padre não precisa de mulher, não precisa de ser casado para ter condições de dar esse depoimento, fazer esse aconselhamento. E o senhor, qual a posição do senhor? Olha, eu acredito que esse problema na igreja de liberar o celibato dos padres ou deixar opcional, isso já passou na cabeça de muitos papas, ou de muitos padres, ou até de bispo. Mas, porém, as condições históricas ainda não permitem, sabe? Mas eu acho que, posteriormente, né, vai se chegar a essa conclusão. A questão do celibato, ou o padre ter a liberdade também de ter seu casamento e ter sua família. É a favor ou contra a Igreja Católica liberar os seus padres para o casamento? Eu não sou a favor e nem contra. Eu acho que tem que olhar muito a realidade. Porque hoje, por exemplo, também o casamento não é solução para o padre. Porque tem muita gente dando mal no casamento. E a própria, se você olhar a história, por que a igreja impôs o celibato? Foi porque na época medieval já tinha os dois tipos de clero: os padres que eram casados e os outros que eram celibatários, os que viviam em conventos, por exemplo, os jesuítas, os franciscanos, dominicanos, né? Eles eram padres celibatários que viviam conventualmente, estudando, rezando. Os beneditinos, que tinham o lema, né? Ora et labora, era 8 horas trabalhar, 8 horas rezar e 8 horas descansar. Dividia o dia e a noite em 24 horas. Então 8 horas eles ficavam rezando, 8 horas trabalhando e 8 horas descansando. Essa é a metodologia que até hoje os beneditinos seguem. E tinha um padre secular, no caso meu, que era só ligado ao bispo e à diocese. Esse já era casado. Acontece que na época tinha padre também que estava tendo 2, 3 mulheres. E aí você tinha 5 filhos com uma, 10 com outra, 20 com outra, e a igreja tinha que arcar com tudo isso. E também dava uma certa desmoralização. Aí o padre se ele é infiel no casamento, ele pode ser também infiel na igreja. A partir daí que o Papa Nicolau tomou a decisão, né, de todo padre, a partir do concílio, fizeram uma grande reunião, a condição para ser padre era ser celibatário. Sempre volta que a mulher pode ser companheira, e eu acredito, né, que tem muitos casais hoje que dão um testemunho bonito, e que hoje poderia ter homens já casados que poderiam ser ordenados padres para cuidar lá da comunidade. Porque o grande problema hoje da nossa Igreja Católica, Jamil, é o problema da Eucaristia. Porque a Eucaristia é só o padre que celebra. E você pode ver que o povo não gosta de culto. Todo lugar. Não tem o padre, é culto, muita gente sai fora da igreja, porque não tem a Eucaristia. Qual seria, na opinião do senhor, Padre Preguinho, a mudança mais necessária hoje que a Igreja Católica precisa promover? Eu acho que a primeira é a forma de governo da igreja. Nós temos um governo muito centralizado, não é? E nós precisamos hoje de ter um governo diferenciado. E acho que é esse o grande desejo do Papa, do Papa Francisco. Ele fortalecer as conferências episcopais, dar valor às comunidades, não é? E aí eu acreditaria que, ao invés de liberar o padre para casar, começasse já a ordenar homens, pais de famílias que já eram casados, para ajudar, para tomar conta da sua comunidade, ser um presbítero ali, não é? Igual eu, por exemplo, quando eu estive em João Pinheiro,
nós tivemos aí 50 comunidades. Como é que eu vou dar uma assistência religiosa? Enquanto o pastor tal tem uma igreja tal, ele toma conta só daquela igreja. E aí há como trabalhar e evangelizar melhor. Hoje você vai nas comunidades, está todo mundo querendo padre, mas os padres são poucos. Então, eu acho que o Papa Francisco, ele vai dar um pouco essa abertura da gente fazer uma discussão. Não liberar o padre para o casamento, mas começar a fazer a experiência de ordenar alguns homens já casados, um presbítero que possa tomar conta da sua comunidade. E aí nós vamos crescer teologicamente e pastoralmente. E nós temos que, na igreja, a grande necessidade é a capacidade de evangelização. Parece que a igreja está vivendo só para dentro. Nós temos que sair para fora. A questão da missão, da evangelização, tem muitas situações que precisam ser evangelizadas. Então precisa de gente. Ok, vamos com mais uma participação do povo na rua. Eu queria saber, o padre Preguinho, né? Mais conhecido. Por que quando a pessoa casa e venha por um motivo ou outro, algum dia vinha separar, e a pessoa frequenta a igreja católica e quer participar e comungar, e às vezes a pessoa não pode fazer isso? Qual o motivo? Eu gostaria de saber, se eu podia responder para a gente, qual o motivo que não pode comungar? Antônio Dossetti, boa pergunta que você fez, que deve ter muita gente também nessa situação aí. Foi casado, não deu certo, descasou, às vezes até casou de novo, mas vive bem, ou solteiro, ou no segundo casamento, por que não pode comungar? Essa é uma grande preocupação do Papa Francisco e da igreja. Porque o casamento é o único sacramento que não depende só de uma pessoa. O sacramento do matrimônio depende dos dois quererem e saber entender e superar. Por exemplo, eu estou casado, a minha mulher chega para mim: olha, não gosto mais de você, não te aguento mais, eu arrumei outro e estou indo embora. E você peleja, vai atrás, não tem mais volta. Ela te abandonou. Então você está condenado o resto da vida a não poder participar da comunhão, você sendo um bom católico, um bom cristão. Então, primeira coisa, a gente tem que saber até que ponto esse casamento foi válido, até que ponto os dois estavam maduros, né? Porque já tem alguns teólogos que defendem o amor. Só existe sacramento enquanto existe o amor. Acabou o amor, acabou o sacramento. Mas tem outros que vai além. Às vezes segura o casamento e eu tenho que sofrer pelo outro, porque o casamento também não é só alegria, é saber tolerar o outro. Agora, se os dois têm essa capacidade de suportar uns aos outros, com certeza o casamento vai para frente. Vai ter as dificuldades, mas eles vão saber superar. Mas, na verdade, muitos não estão no mesmo nível. Um não quer sofrer pelo outro, não quer superar, não quer sofrer pelo outro, não quer ajudar o outro, então acaba se separando. Mas a igreja hoje, padre, a igreja hoje, ela é taxativa, ela proíbe a pessoa separada matrimonialmente falando de participar daquele momento máter ali da celebração, que é o momento da comunhão. Mas isso, inclusive, existem centenas e centenas de pessoas, milhares de pessoas nessa situação. Que conselho que o senhor daria, então, para essas pessoas? Primeiro conselho, não desistir da igreja. Segundo conselho, eu acho que cabe a nós da igreja saber também diferenciar muito isso, porque a Eucaristia é fortalecimento para todos. Quer dizer, se a minha mulher abandonou e eu tenho que ficar pro resto da vida condenado, né? Eu acho que se você, vai ter agora alguns congressos eucarísticos e vai dar uma resposta. E o Papa Francisco, ele também tem essa preocupação. Ele acha que a comunhão é um direito de todo fiel, independente
da situação. Mas você aconselharia essas pessoas nessa situação o quê? A pegarem a filha ali e participarem da comunhão ou não? Não, eu aconselharia essa pessoa lá na sua comunidade, estar participando, conversar com seu padre esta situação. Na minha comunidade já tem algumas pessoas que trabalham inclusive comigo, está nessa situação e comum, porque a comunidade também chegou a esse acordo, né? Ele não escandaliza ninguém fazendo isso, e que de verdade ele foi abandonado, ele não teve uma culpa, né, principal naquela separação. Talvez os dois tiveram dificuldade, só que não souberam superar, e ele ficou firme na comunidade. Então, naquele dia que ele está lá na comunidade, está em paz, em sua santa consciência, e entra na fila da comunhão, jamais eu posso negar, e qualquer ministro pode negar, nem o bispo pode negar a comunhão. Fechando o terceiro bloco do nosso programa, no oferecimento do COI, Centro Odontológico Integrado. Olha, o bom do COI é o seguinte: primeiro, são 15 anos de excelentes serviços prestados à nossa comunidade. Isso já é uma prova de que lá os dentistas têm experiência, são qualificados, são especialistas. Você quer fazer um clareamento do seu dente? Chega lá, no COI tem um dentista especializado nisso. Quer colocar aparelho ortodôntico? Da mesma forma, cirurgia, todo tipo de tratamento dentário, todo tipo de tratamento aí que vai influenciar na sua saúde bucal, você vai encontrar um dentista especializado lá no COI. Pessoal, lá é tão bacana que eles não olham, não é preço não, eles querem saber da sua beleza, da sua satisfação, da sua alegria. Por isso é que eu sou paciente lá do COI e quero também indicar o COI a você, meu amigo, a você, minha amiga. COI, Centro Odontológico Integrado, fica aqui na rua Antônio Carlos, no centro da nossa cidade. O telefone lá do COI para você agendar sua consulta é 3561-3334. COI, Centro Odontológico Integrado. A gente volta daqui a pouquinho. O mercado empresarial é como se fosse um jogo. Para vencer é preciso arriscar, mas com estratégia certa. Saber a hora correta de tomar decisões. E o principal, contar sempre com quem entende do assunto. Contabilidade Almeida e Silva, crescendo com você e João Pinheiro. Venha vencer este jogo com a gente. Praça Coronel Hermógenes 280, fone 35612262. Quer viajar? É só organizar a caravana e falar com a Aviação Rio Prata. A Rio Prata pensa primeiro em você, na sua segurança e conforto. Por isso oferece ônibus modernos e confortáveis, com TV, ar-condicionado, motoristas qualificados, seguro total e todos os acessórios necessários para uma boa viagem. Viação Rio Prata. A viagem é sua. O conforto e segurança são por nossa conta. Telefone 3561-5276. Alô, você que está me assistindo, eu quero dar uma dica muito importante para você. Está construindo, está reformando, preste atenção. Se você ligar 3561-5187, vai falar com o pessoal da Mineração Resende. Você vai comprar areia lavada e cascalho pelo menor preço da região. Eles cobrem qualquer oferta da concorrência e entregam em qualquer ponto da cidade, aí no pé da sua obra, como a gente costuma falar, né? Mineração Resende vende mais barato, sabe por quê? Tem transporte e extração próprios de areia lavada e de cascalho. Entrega em qualquer ponto da cidade, aí no seu comércio. Se você é comerciante de material de construção, quer vender mais barato? Compra na Mineração Resende. Vai vender areia lavada e cascalho por um preço que só você vai ter na cidade. Mineração Resende fica na rua Wesley de Souza Nonato, lá no bairro Santa Cruz, próximo ali da Faculdade Cidade de João Pinheiro. Telefone, eu repito, 3561-5187. Falta pouco para a Copa do Mundo começar e a Casa Conceito entra em campo com uma seleção de ofertas para você. Sofá retrátil e reclinável 10 de 199, sofá de couro 10 de 240, sofá de 2 e 3 lugares 10 de 199, sofá de canto com mesa 10 de 250, rack com painel em 10 de 250. Conforto e requinte. Casa Conceito, Avenida José Rabelo Souza 500, ao lado do restaurante Caçapa. Fone 3561-2746.
Família. Eu sou Herbert Couto, estou aqui para convidar você e sua família para participar da maior inauguração na nossa região aqui do Noroeste, que é o Hipermercado Líder. Vai ser dia 11 de junho, quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. A você, cliente amigo, você tem a garantia minha de que realmente vamos vender pelo menor preço as melhores mercadorias de qualidade, importadas, uma diversidade de mercadorias jamais vista em João Pinheiro e na nossa região. Dia 11 de junho. Ok, estamos de volta, começando o quarto e último bloco do nosso programa de hoje, no oferecimento da Marmoraria Papagaio. Olha, se você está construindo ou está reformando, procure a Marmoraria Papagaio, senão você vai perder dinheiro e vai perder qualidade aí na sua obra. Qualquer serviço que envolva a mármore, granito ou ardósia, você vai encontrar na Marmoraria Papagaio. Acabamento, meu amigo, olha, daqui, ó, 100%. O pessoal lá é treinado, qualificado, sempre participa de cursos, aprendendo sempre coisas novas. O preço, o menor de toda a nossa região. A Marmoraria Papagaio cobre qualquer oferta, não é só de João Pinheiro não, é de toda a nossa região, porque já vende barato, né? Marmoraria Papagaio foi eleita em 2013 a melhor empresa do ramo em João Pinheiro. Vende barato, qualidade dos serviços prestados, ok, por isso que ganha como a empresa destaque. Grande promoção em túmulos. Marmoraria Papagaio fica na rua Astolfo Moreira, 1041, telefone 3561-6399. Fala lá com o Anderson, que ele vai cobrir toda e qualquer oferta de toda a concorrência. Marmoraria Papagaio. Olha aqui, nós vamos mudar um pouquinho o foco aqui, antes da gente ir para o nosso bate-bola final, falar um pouquinho agora sobre a política municipal de João Pinheiro. O senhor, como pinheirense, que é também, a André que é, mas viveu grande parte da sua vida aqui, também a política estadual e a política federal. O senhor tem condição hoje de fazer uma avaliação sobre a política municipal de João Pinheiro ou não? Eu estou acompanhando, às vezes não tão perto, né, mas hoje o que a gente entende por política? Primeiro, eu sei que as prefeituras, de modo geral, estão passando por uma dificuldade, porque nós estamos vivendo um período muito forte do judiciário. Então a margem que as prefeituras, as administrações municipais têm é muito difícil, muito técnica para estar conseguindo. E quando a pessoa tem alguma dificuldade, isso vai atrasando. É um problema sério que nós dizemos das licitações, né? É um problema sério do acompanhamento de obras, né? O excesso da burocracia acaba atropelando. Você teve como gestor da prefeitura, você sabe realmente essas dificuldades. Então essa aí é uma dificuldade. A outra é outra grande dificuldade que a gente sabe na política local que nós temos é dos políticos líderes e políticos muito burocráticos. Hoje a política ela precisa muito de liderança, né, de trabalho, e nós não estamos vendo hoje a participação do povo nas administrações municipais. Parece que ficou só no pedido. Eu estou precisando disso, e eu quero uma cirurgia, e eu quero uma escola para o meu filho, e eu quero um emprego. São só na necessidade e não numa participação. Você está vendo que nós temos pouca participação das pessoas poder participar da administração, né? A nível estadual e federal, nós temos duas situações distintas. Aqui em Minas Gerais, um domínio do PSDB, 3 gestões, o mesmo a nível federal, porém o PT, né? Uma sequência aí de 3 gestões. Minas, pelo jeito, nós teremos novamente uma campanha polarizada entre PSDB, com o candidato do PT, aí com o PMDB também junto, né, se aproximando aí do PT, o nível inclusive está indicando o candidato à vista na chapa majoritária. Como é que o senhor vê esse quadro aí? O senhor acha que vai pedir mudança aqui, vai pedir mudança lá também, ou isso não influencia? Que avaliação que o senhor faz?
Minas Gerais vai ser uma disputa muito acirrada, porque os dois candidatos que estão disputando a nível federal são mineiros. A Dilma é mineira e o Aécio Neves é mineiro. Então vai ter uma grande disputa para ganhar o governo do Estado. Quem é que vai vencer as eleições aqui no Estado? É o PT ou o PSDB? Nesse sentido, a Dilma está apostando muito hoje, no companheiro Pimentel, com Antônio Andrade, que inclusive é da nossa região, para disputar o governo mineiro. Por outro lado, se o Aécio cresce a nível federal, como candidato a presidente da República, com certeza vai influenciar os mineiros, talvez está votando o Aécio e no candidato dele aqui. Então Minas que vai ser a grande disputa do Brasil, porque os dois vão estar disputando acirradamente. Agora, eu acredito que nessa postura, esse ano, a disputa, o PT está mais preparado. Por quê? Porque tanto o Pimentel esteve muito próximo com o Aécio, ele conhece muito bem as bases do PSDB, como o Antônio Andrade também, quando era do PMDB, várias vezes foi até na Câmara, foi vice-presidente, teve muito contato com a administração pública do PSDB em Minas Gerais. Esses dois candidatos, eles têm capilaridade para estar entrando naquilo que é do próprio eleitorado tucano. E o PT, ele está mais preparado para discutir as grandes questões que o Aécio sempre sai fora. Por exemplo, universidade, cotas para negros, ele sai fora, com relação aos homoafetivos, a situação, como é que fica, ele sai fora, a questão do gênero da mulher, ele sai fora. O Aécio Neves sempre discute os grandes temas em debate, ele sai fora para não ser, ele é totalmente blindado. E o PT já tem uma característica diferenciada, que ele é capaz de estar discutindo, porque são problemas que são colocados para nós. E hoje, Minas está o Estado, a nível de Brasil, um dos estados mais quebrados. Então tinha a farsa, que era o Estado que fez isso, o Estado que fez aquilo, e o Estado que não faz isso e que não faz aquilo. Então nós podemos hoje unir, quem sabe, a força da presidente Dilma com a força do Pimentel e Melo, fazer uma união. E a Dilma, que estava tanto batendo, que ela estava caindo, ela deu uma subida agora, 3 pontos, na última pesquisa, está batendo muito na presidente Dilma por causa da Copa. O PT e a presidente soltou um material. Qual é o investimento que ela está fazendo? Primeiro que nós não estamos fazendo investimento em Estado, no estádio. O estádio é financiamento privado, particular, e eles vão ganhar dinheiro e vão repor. Depois, nós estamos fazendo obras que deveríamos ter feito, melhorar as avenidas, melhorar os estádios, melhorar a educação. O dinheiro que vai entrar no Brasil, de fato, vai corresponder muito investimento que o próprio governo fez. Então a Copa, hora que nós cairmos no debate, ela não é o lado negativo. Está dizendo, o PT, a Dilma investiu no estádio e não investe em educação. Muito pelo contrário. Hoje, tantas pessoas pobres estão tendo a oportunidade de estudar a universidade. Inclusive, o menino que está atendendo lá em Palmital, aqui do Tauá, ele fez medicina em Paracatu, tudo pago pelo ProUni, Universidade para Todo, do governo federal, sem gastar uns tostão. A irmã dele está fazendo o mesmo curso, da onde já se viu pobre fazer medicina com dinheiro totalmente público. Então, a presidente Dilma está sim, colocando recursos na educação, está tentando melhorar a saúde. Agora, às vezes não consegue melhorar tudo de uma vez, porque depende também da participação da população na questão da educação, porque nós ainda temos uma medicina muito curativa, nós temos que investir mais na questão preventiva. Com a vinda do mais médico, com certeza vai ajudar a mudar essa cultura
inclusive com relação à saúde. Nós vamos agora para a coluna dos aniversariantes, essa coluna alegre e bacana que a gente manda um abraço aqui, o nosso abraço para todos os aniversariantes, no oferecimento da Aviação Rio Prata. Olha, é fácil agora você viajar para qualquer lugar do Brasil, do exterior. Basta você organizar a sua caravana, organizar o pessoal da sua igreja, da sua empresa, né? Chamar os seus amigos, quer ir para um jogo de futebol, basta você ligar na Aviação Rio Prata que eles vão reservar para você um ônibus super confortável, que tem ar-condicionado, tem televisão, banheiro, os motoristas todos qualificados, os ônibus são segurados, tem seguro total, você viaja com conforto e com segurança. Aviação Rio Prata cobre qualquer oferta de qualquer concorrência, hein? Aviação Rio Prata, levando você para qualquer lugar do nosso país e até para o exterior. O telefone da Aviação Rio Prata é 3561-5276. O escritório está em novo endereço agora, fica ali ao lado da Cupive. Aviação Rio Prata. A viagem é sua, você vai para onde quiser. Agora o conforto e a segurança são por conta da Aviação Rio Prata. Vamos então aos aniversariantes da semana. Começando com os aniversariantes de quarta-feira, dia 28. Abraços para o Carlos Lúcio de Campos. É o Lúcio, meu amigo do bairro Água Limpa, grande jogador do Água Limpa. Minha conterrânea Tauazeira. Alô, Beatriz Andrade, parabéns para você. Jerônimo Expedito, lá do Supermercado Líder, parabéns, Jerônimo. Thaís Batista, alô Thaís, grande abraço, felicidades. Rayan Henrique é estudante da Faculdade Atenas, parabéns Rayan. Alberto Vieira é o professor Alberto, parabéns professor. Fátima Gaspar, irmã do Gaspar Lambarina, hoje mora em Brasília. Vamos agora aos aniversariantes de quinta-feira, dia 29 de maio. Jefferson Marcelo, é o Jefinho, lá do restaurante Albatroz. Milane Coelho, é filha do tio Tota, da tia Ordália, mora lá em Brasília, Milane. Gesiane Andrade, alô Gesiane, parabéns pra você. Brenda Natane, grande abraço, grande beijo pra Brenda, aniversariante, parabéns. Quem também tá soprando velhinhas é o ex-vice-prefeito, o ex-vereador Marlon Basília. Alô Marlon, grande abraço. O Everton Silva, atleticano, filho do Juareza da Prefeitura Municipal. Matheus Galvão, grande Matheus, parabéns. Abraços também para Iassuia Silva, ela da Prefeitura Municipal. Gilberto Cardoso Vieira, alô Gilberto, parabéns pra você. E a doutora Sabrina Demetrio, esposa do doutor Flávio, parabéns doutora Sabrina. Aniversariantes de sexta-feira, dia 30 de maio. Abraços para Silvane Silva, parabéns Silvane. Edivânia Soares, trabalha no Salão de Beleza, parabéns Edivânia. Geraldo Norberto, grande locutor esportivo, grande amigo, abraço Geraldo. Maicon Douglas, grande Maicon, parabéns amigo. Aldair Ferreira, é o boy, trabalha na VIM, atleticano de coração. Aniversariantes de sábado, dia 31 de maio. Abraços para Oswaldina Lemos, é telefonista lá da Bucaina. Marcos Samuel, parabéns Marcos. Abraços para Sara Mendes, alô Sara, felicidades. Marcos Roberto, lá do Ferro Velho, tem de tudo, parabéns Marcos. Meire Alves, é funcionária da Eletrosom, parabéns Meire. César Júnior Matheus de Araújo, é neto da Dona Geralda, parabéns César. Atleticana Daniela Gomes, parabéns Daniela. Abraços também para Soraya Marrom, é lá da Marrom Glacê Eventos. Ramon Correia, parabéns Ramon. Eliene Ribeiro, parabéns pra você Eliene. E Marcos Antônio, alô Marcos, parabéns. Aniversariantes de domingo, dia 1º de junho. Flávia Cristina, filha da Zulma, linda Flávia, parabéns. João Marcos, funcionário do Posto Alha, alô João, parabéns. Minha eterna professora, Dona Minervina Tavares da Silveira, parabéns Dona Minervina. Rafael Lacerda Cordeiro, é neto do Fabinho da Sertaneja, alô Rafael. Gilmar Monteiro Nascimento, alô Gilmar, parabéns. Abraços para Lorena Araújo, parabéns Lorena. Nayane Menezes, parabéns para você Nayane. Vanessa Furtado, a doutora Vanessa, hoje é advogada no Distrito Federal, vai nos ver pelo Face. Marcondes Maciel, alô Marcondes, parabéns. Meu amigo Migo Moraes, o Mirinho lá das Lajes, o homem que mais gosta de vodka que eu já vi. Gabriela Loba, alô Gabriela, parabéns pra você.
Josiele Oliveira, abraços Josiele. E Joinvar de Pascoal, o moço é lá do Rio Grande do Norte, hoje mora em João Pinheiro. Aniversariantes de segunda-feira, dia 2 de junho. Abraços para Lenita Braz. Alô, Lenita. Omar Simão, um dos homens mais alegres que eu já vi. Parabéns, Omar. Fabiola Ferreira Santos. Alô, Fabiola, parabéns. Vilma Lino, lá do Linos Buffet. Parabéns pra Vilma. Leila Aparecida. Alô, Leila, grande abraço. Marielle Gonçalves do Show, filha da Terezinha, lá da sorveteria La Prata. Vai nos ver lá em Brasília, Marielle. Amanda Lopes, da Credipar Nó. Parabéns, Amanda. Márcia Ferreira. Alô, Márcia, parabéns. E Fernando Nosmar, é o Fernando Despachante, parabéns, Fernando. E finalizando com os aniversariantes de terça-feira, 3 de junho, um beijo bem gostoso para essa fofura de menina, Maria Vitória Pires. O Wellington Costa é o atleticano lá do bairro Primavera, grande zagueiro. Minha conterrânea, a Ilza Gabriele da Silva, alô Ilza, parabéns. Tamara Lohane, alô Tamara. Rafael Fábio, parabéns aí para o Rafael Fábio. Guilherme Beltrão, parabéns Guilherme. Camila Lisboa, grande abraço para Camila. O Everson Silva foi meu professor de informática, parabéns o Everson. E finalizando com Paulo Henrique, meu primo da Lidiane, hoje mora em Patos de Minas, vai nos ver pela internet. Ok, parabéns então a todos os aniversariantes da semana. Para você participar dessa coluna é muito fácil, basta você me adicionar pelo Facebook ou mandar aqui para a televisão o seu nome, o seu endereço, uma foto sua e a data do seu aniversário. E aí, na semana em que você completar mais um ano de vida, eu vou estar mandando aqui o meu abraço do nosso programa para você. Num oferecimento da Casa Conceito. Opa, que maravilha, chegou a Copa do Mundo, hein? E a melhor Copa do Mundo é na Casa Conceito. Decore a sua casa para receber os seus amigos, assistir aos jogos e depois você vai ficar com a casa mais bonita aí do seu bairro, da sua rua. Preste atenção na promoção da Casa Conceito. Sofá retrátil e reclinável, apenas 10 vezes de R$ 199,00. Sofá de canto com mesa, 10 vezes de R$ 250,00. Sofá de couro, lindo esse sofá, 10 vezes de R$ 240,00. Sofá de 2 e 3 lugares, apenas 10 vezes de R$ 199,00. Lindo rack com painel que você vai encontrar na Casa Conceito por apenas 10 vezes de R$ 250,00, hein? Casa Conceito, design feito para você. Eles elaboram um projeto de acordo com a sua casa, de acordo com a sua condição financeira. Casa Conceito, com você nesta Copa do Mundo. Fica ao lado ali do restaurante Caçapa. O telefone 3561-2764. A promoção é por tempo limitado. É a promoção da Copa do Mundo na Casa Conceito. Patrão, nós temos aqui um quadro no nosso programa, para a gente finalizar, que é o bate-bola. Perguntas secas, objetivas, respostas como tal. Preparado? Sim. O senhor pretende, já respondeu isso aqui, mas de uma maneira agora bem objetiva, o senhor ainda pretende se candidatar a algum cargo público na vida? Não. Tem arrependimento de ter participado da vida pública, de ter se candidatado? Não, eu acredito, para mim é uma alegria. Acho que eu tive um grande aprendizado na política e por isso que me ajudou a eu ser mais padre ainda. O senhor, durante essa vida pública sua, o senhor conseguiu ter aí um grande desafeto? Quem foi o seu grande adversário? O meu grande adversário foi, às vezes, a incapacidade da gente ter resolvido algumas questões pontuais, que às vezes até o povo pediu e eu não consegui. Se sente realizado em ser padre? Eu sinto muito bem realizado em ser padre, principalmente porque eu sou bem realizado como pessoa. Eu não tenho arrependimento de nada que eu fiz. E acho que mesmo as coisas erradas que eu fiz e tenho certeza que devo ter feito, e com certeza ainda vou fazer, porque não sou perfeito, mas mesmo os erros que eu acabei cometendo, para mim foi um aprendizado. O senhor, qual a opinião do senhor sobre as outras religiões? Elas são também necessárias ou Deus é um só? Eu acredito que Deus é um só. Agora, cuidado que nós estamos tendo no momento,
é porque nós temos uma mercantilização da igreja, ou até da fé. Nós estamos aí com várias igrejas entrando nessa da teologia da prosperidade, o Deus dinheiro. Entra para essa igreja, dá tudo que você tem, que você vai ganhar em dobro, né? Então a religião virou ramo de negócio. Essa religião, ela só salva a terra, mas ela não salva o céu. A religião do céu, de Deus, é outra: viver bem na terra para continuar vivendo bem no céu. Agora, querer a riqueza da terra só, então é como viver como se Deus não existisse. Tem muitas religiões que não pregam Deus, prega só o bem-estar. É uma pergunta que mereceria uma resposta um pouco mais ampla, mas assim, de uma maneira bem sucinta. Se o senhor tivesse ganhado a eleição para prefeito de João Pinheiro, qual seria a sua primeira atitude? A primeira atitude que eu teria era contar com as comunidades, com a sociedade organizada, porque nem sempre aquilo que você pensa é o que o povo está querendo ou precisa. Então, o projeto deveria vir da sociedade organizada e assim assumirmos alguns compromissos para estar tirando algumas prioridades, porque tenho certeza que não iria solucionar todos os problemas de João Pinheiro, mas alguns prioritários a gente teria que dedicar. Que o senhor chegou a acompanhar o melhor presidente da história do Brasil? O melhor presidente que eu acompanhei, claro que é o meu presidente Lula, que continua sendo. E o pior? Olha, o pior presidente, eu acho que foi o Itamar Franco. Em uma hipótese de um segundo turno na eleição presidencial, colocando-se a presidente Dilma no segundo turno, qual seria o melhor adversário para ela enfrentar, Aécio Neves ou Eduardo Campos? Eu acho que o Aécio Neves, porque já tem duas posturas bem definidas. Os outros, eles pegam de um, pegam de outro, viram uma coxa de retalho. Agora eu acho que a postura do PT e do PSDB é um debate bem definido. Mas qual seria mais fácil de ser vencido? Mais fácil de ser vencido, eu acho que é o Aécio Neves. O seu santo protetor? Santos Reis. O que o senhor diria, aliás, assim, o senhor já falou isso aqui no programa, mas numa mensagem, numa frase, o que o senhor diria para as pessoas que tanto te acusaram? Olha, é natural que a acusação, acho que é feita dentro do momento que a gente está vivendo, né? Naquele momento, às vezes até as pessoas foram, né, sugestiva, foi dada sugestão que elas deveriam fazer aquelas acusações. Muitas nem tinham conhecimento dos fatos. E às vezes a gente vai na onda. Então, eu acho que a gente não pode ir nas ondas. Cuidado com a onda. A onda é passageira. E o senhor as perdoa? O senhor as perdoa? De coração. E graças a Deus, Jamil, eu não tenho raiva de ninguém. Eu acho que até quem me acusou me ajudou. Tá certo? Acho que até me ajudou a eu ter... porque às vezes eu errei muito, porque eu era muito condescendente. Você falava assim, não, vamos deixar até ver onde vai. Às vezes eu não tomava decisão, tinha aquela ilusão que eu queria ajudar todo mundo, fazer tudo na hora que as pessoas queriam, né? Celebrava aquele tanto de missa, aquele tanto de coisa, e eu achava que aquilo que era bom, e não tinha uma vez um aprofundamento, um discernimento maior. Então, quando houve isso, me ajudou a ter o discernimento. Quando eu falei no dinheiro, não quer dizer que eu tenho dinheiro, né? Mas hoje eu não fico na mão mais como eu tinha ficado. Nunca é refém das pessoas. Padre Preguinho por Padre Preguinho. Como é que o senhor se autodefine? Meu nome é Geraldo, né? Mas eu nunca me chamou de Geraldo, sempre Padre Preguinho. E eu defino como um homem líder de mim mesmo, né? E eu procuro, e hoje eu estou num estágio tão bom da minha vida, Jamil, porque eu acabo vivendo do jeito que eu gosto para fazer melhor o que o povo precisa. Na minha casa, por exemplo,
não tem secretária, não tem cozinheira, não tem lavadeira, não tem passadeira, nada. Eu procurei assumir esse trabalho, que para mim é muito bom. Eu acho muito bom cozinhar. Às vezes a casa está suja, vai alguém lá e limpa, ou às vezes a roupa, alguém lá e lava, mas quando eu posso eu também lavo. Cozinhar é só eu, tem 3 anos e meio, que é só eu que estou fazendo. E aí eu tenho um tempo também muito bom, porque as pessoas sabem que lá é só eu, muitas pessoas vão, ajudam, conversam, bate papo, então eu estou vivendo do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, para poder servir melhor as pessoas. Queria agradecer por participar do nosso programa, espero que a gente possa ter aqui esclarecido muitas dúvidas, tirado muitas dúvidas das pessoas, tanto na parte religiosa quanto também para os seus amigos, assim, na questão pessoal sua, da sua vida pessoal. Então eu agradeço muito por ter estado aqui conosco. Se eu gostaria de ter dito alguma coisa que eu não te perguntei, se tiver alguma coisa para acrescentar, o senhor tem aí um tempo aí, uns 10 segundos, 15 segundos no máximo, para o senhor concluir. Olha, eu só queria agradecer, Jamil, quero te agradecer essa oportunidade que você me deu de estar aqui hoje na TV Noroeste, né? Falando com as pessoas. Se falei alguma coisa que não ficou bem claro, é isso mesmo, a gente não tem essa capacidade de esclarecer tudo, mas eu tentei ser o mais sincero possível. Todas as respostas aqui são respostas trabalhadas na mente e no coração. Muito obrigado. Ok, nós encerramos então o programa de hoje, entrevistando aqui o Padre Preguinho, né? Nosso querido Padre Preguinho, marcando um novo encontro com você para a próxima terça-feira, nesse mesmo horário, às 19h30. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.